outro destaque, o general Luiz Eduardo Ramos afirmou em entrevista à Folha, publicada hoje, ter encontrado um trem a 200 km por hora no dia 5 de julho, quando chegou ao Palácio do Planalto. Ele disse que levou mais de um mês para conseguir assumir de fato a função de articulador político do governo. No entanto, até o momento, uma ala do Congresso Nacional não deixa de fazer críticas à atuação do ministro da Secretaria de Governo. A avaliação é de que Ramos não tem conseguido cumprir acordos feitos com parlamentares. Ele relata ter amizade com o presidente desde 1973 e diz que sua proximidade com Bolsonaro o torna alvo preferencial de ataques. Abro aspas. Aqui tem esse negócio. É um serpentário. Quanto mais próximo do presidente, mais você é alvo. Se você me atinge, atinge o presidente. A minha relação com ele incomoda aqui dentro do governo. Fecho aspas. Porém, Ramos declara que sua relação com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, é excepcional e aposta na melhora do diálogo político com o Congresso. Diga, Constantino. Olha, a questão da articulação do governo tem sido alvo de críticas aí desde o começo, né? Há uma mudança de postura do governo Bolsonaro em relação aos parlamentares. Isso também ajudou ao próprio parlamento criar um protagonismo maior, o que eu particularmente considero muito saudável para a nossa democracia, né? Mas isso é óbvio que gera faísca, intriga de tudo que é lado, né? O governo, em algum momento ali, percebeu que para aprovar as reformas teria que acenar com a questão das emendas. Houve depois críticas ou denúncias de que não estava sendo cumprida a promessa, né? E isso é muito grave no meio da política. Vamos lembrar que essas emendas parlamentares são uma forma de quiprocó legal, né? Pelo menos melhor do que o mensalão, sem dúvida, né? Do que a compra direta de apoio e voto. Essa questão da proximidade com o presidente, gerar inveja e ele ser alvo por isso aí eu acho que pode ter uma parcela de verdade, sem dúvida, né? Muita gente ali adoraria puxar o tapete do presidente por motivos ideológicos ou por interesses, né? Mas não acredito que seja exatamente esse o grande cerne da questão. Eu acho que é realmente uma mudança de postura, uma ala bolsonarista que, de certa forma, investe muito com o aval do próprio presidente, que óbvio que faz um jogo duplo aí, mas com o aval do próprio presidente, até porque os seus filhos, Carlos e Eduardo, são os principais artífices dessa estratégia. Uma ala do bolsonarismo demoniza o Congresso e as instituições o tempo todo. Então é óbvio que isso também implode pontes e dificulta o relacionamento. Então tudo isso tem que ser levado em conta na equação, né? Não é uma explicação simplista o que acontece nessas intrigas palacianas, no jogo de poder dos bastidores de um governo tão diferente em vários aspectos em relação aos anteriores. Então, eu acho que o Ramos, o ministro Ramos, pode estar desabafando, pode ter alguma coisa ali mais pessoal que a gente sequer tem conhecimento, mas, em linhas gerais, quem olha de fora avalia a questão da articulação do Executivo com o Legislativo um calcanhar de Aquiles, uma situação delicada por vários motivos, mas não necessariamente impeditivo para a aprovação de reformas ou negativo para o funcionamento da democracia, desde que esse relacionamento se dê justamente com base em trocas republicanas. E aí, Denise? Olha, a gente já teve vários ex-integrantes do governo que eram próximos do presidente Bolsonaro falando dessa questão da ciumeira, que já teve problemas, outros inclusive com amizades. Um que saiu falando muito disso foi o Gustavo Bebiano, que depois teve toda aquela crise muito mais séria, foi o primeiro a sair do governo. Então tem um certo clima de disputa de espaço, uma coisa meio mimada, próxima do presidente, quem é mais próximo, e esse é amigo. Santos Cruz também passou por um processo parecido. Agora, em relação à articulação, a gente tem muitas falhas, inclusive a gente percebe no caso de matérias relevantes da economia, que os secretários têm um papel preponderante lá nas negociações diretas. O próprio ministro Paulo Guedes, no caso da reforma da Previdência, por exemplo, eles estiveram horas e horas e horas no Congresso para convencer os parlamentares a votarem a favor, a não alterarem demais o projeto. A gente também tem visto o próprio juiz ministro Sérgio Moro atuando diretamente em relação ao pacote que ele apresentou, que
teve grandes mudanças, não é? Mas ele não contou com o apoio que ele precisaria ter por parte do governo, não é? E nós estamos vendo agora o general Luiz Eduardo Ramos ressaltando aí que ele tem um bom relacionamento com os presidentes da Câmara e do Senado. Então a impressão que fica é que tem uma dificuldade de definição de papéis nesse governo. Quem exatamente tem de fazer o quê, quem fica responsável pela articulação e o quanto que tem de margem de manobra nesse tipo de negociação e o que deve ser feito diretamente junto aos parlamentares. A gente vê a cobrança pela liberação de recursos das emendas, é a velha prática ainda de se cobrar alguma coisa em troca de votações, mesmo naquelas que são mais relevantes para o país, que são de interesse do país, então tem aquela pressão toda, depois partilha de recursos, até veio aquela frustração no leilão do pré-sal, mas houve uma interrupção da votação no Senado exatamente cobrando uma partilha, a equipe econômica teve que atuar, contando com os recursos que iriam entrar, que não vão, ainda vai ter, do ponto de vista da exploração mesmo do petróleo, vai dar algum retorno, conforme essa partilha que foi acertada aí nos últimos dias, antes da votação final da reforma da Previdência. Mas é isso, eu acho que o governo não conseguiu ainda estabelecer um canal de comunicação de verdade, de uma articulação, sem o toma lá da cá, com o Congresso. Dentro das novas bases, sem aquela velha política mais tradicional, mas eu acho que seria importante, inclusive porque há uma agenda muito ambiciosa ainda, e seria importante ter uma articulação eficiente nesse sentido. Josias. O general Luiz Eduardo Ramos, articulador político do governo, ele usou essa entrevista para mandar 2 recados, um para fora e outro para dentro do governo. Ao falar para fora do governo, mais precisamente para o Congresso Nacional, ele diz que pegou uma locomotiva em alta velocidade e que levou tempo para domar essa locomotiva. E pede, basicamente, paciência aos parlamentares que reclamam da articulação dele. Na verdade, os parlamentares dizem que o governo envia seus projetos ao Congresso Nacional e descuida deles. Não há, precisamente, uma articulação. Eu sou partidário da tese de que esse modelo de presidencialismo sem coalizão do Bolsonaro foi útil para o país. Foi útil porque o modelo anterior era de venda de voto. Nos governos do PT, o Palácio do Planalto comprou apoio no Legislativo. Comprou com dinheiro público, comprou com dinheiro de estatal, dinheiro do contribuinte brasileiro. Então, a interrupção desse modelo é extraordinário que tenha ocorrido. Agora, é preciso colocar alguma coisa no lugar. Algo que seria legítimo colocar no lugar é uma sociedade no poder. Então, o presidente informaria aos seus aliados que têm um determinado projeto de poder, por exemplo, vou me reeleger. E aí ele atrairia esse grupo para este projeto. Vamos ficar no poder mais 4 anos, vamos consertar o país nessa ou naquela direção. Você aí associa os parlamentares com os seus projetos regionais, um quer ser governador, outro quer ser prefeito, tudo isso é muito legítimo. Mas o Bolsonaro tem um projeto personalista de poder, então ele afasta as pessoas. E aí fica ali na base das emendas e na base dos cargos também. O governo está distribuindo cargos nos estados, não distribui o ministério, está distribuindo cargos nos estados. E os parlamentares reclamam, os cargos não saem da forma como foi combinado e o dinheiro também atrasa. Esse foi o recado interno. Paciência, pediu o general. E para dentro do governo, o general tenta se vacinar contra o serpentário. As víboras estão do lado. Ele próprio diz, a minha relação com o presidente incomoda aqui dentro do governo. Aqui tem esse negócio, é um serpentário. Quanto mais próximo do presidente, diz ele, mais você é alvo. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, se me atacarem, acertam o Bolsonaro. Não é um bom negócio. Então ele tenta se vacinar. Ocorre que esse tipo de mensagem não funciona com o Bolsonaro. O antecessor do general Ramos foi o general Santos Cruz, que foi amigo de 3 décadas do Bolsonaro, demitido com um peteleco, porque houve uma conspiração contra ele, comandada por Olavo de Carvalho e Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente. Então, nenhum general, nem a farda de general, assegura a estabilidade no ministério de Bolsonaro. Então, acho que é uma ilusão do general imaginar que esse tipo de recado funciona no governo do Bolsonaro. Não funciona. Então, é preciso que o general entregue uma articulação um pouco mais azeitada, que não há hoje,
com o Congresso, e ele é jeitoso bastante para consertar isto, e é preciso que ele obtenha do Bolsonaro a legitimidade para ficar no cargo, e não desse tipo de recadinho, olha, se me atacar, está atacando o presidente, isso não dá estabilidade a ninguém.